voltamos aqui. Nós vamos tratar a respeito das cartas, tá bom? As demais cartas dos outros apóstolos, além das epístolas e as cartas de Paulo também. Alguns apóstolos escreveram as suas cartas pessoais, individuais, ok? Tem um grande debate, né, teológico. Para quem nós damos o cunho da Epístola aos Hebreus? Epístola aos Hebreus é uma carta diretamente dada a Israel, tá bom? Assim como as outras cartas podem abranger, cartas e epístolas podem abranger ao povo hebreu, mas de forma majoritária, ou quase 100%, são para os gentios, são para a igreja, tá bom? Mas aí a carta ou epístola aos Hebreus tem um autor desconhecido. Não sabemos de fato quem escreveu, né? Quem é o autor. Mas se pararmos para analisar um método de escrita, nós podemos dar quase 100% de certeza que também foi uma epístola de Paulo. Assim como Paulo tinha cidadania greco-romana, e também tinha a sua cidadania israelita, e por isso conhecia também muito o hebreu. Por isso também pode ser dada a ele essa epístola, tá bom? Como escritor aí. Em Hebreus, iremos tratar dois assuntos principais. Primeiro, a superioridade e a supremacia de Cristo. Cristo é o maior. O autor deixa isso claro, dizer que Cristo é a maior expiação pelos pecados. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram renovados a cada ano um cordeiro, a cada ano um bode, né? Que a cada ano um sacrifício, a cada ano um boi. De tempo em tempo tinham que ser expiados os pecados de novo, tá bom? Então Cristo é o sacrifício eterno, não tem renovação. Ele é o sacrifício vivo eterno, ok? Através de Cristo, ninguém mais precisa renovar ali o sacrifício. Não tem mais expiação de sangue. Cristo já se entregou por todo o pecado. Ele levou sobre si todo o pecado. Os que cometemos no passado, cometemos no presente, iremos cometer no futuro. Ele já derramou o sangue para perdão de pecado. Então Cristo é o maior sacrifício, o maior sacerdote, o maior mestre, o maior ensinador, o maior salvador, tá bom? É isso que Hebreus vai deixar registrado. Capítulo 1 ao capítulo 10. Cristo é superior. E agora nós temos o privilégio de, através do seu sangue, entrar ali com alegria no santuário. Aquele santuário no Antigo Testamento, os irmãos lembram que eu tratei com os irmãos? Que era um átrio santo, santo dos santos. No átrio o povo ficava, no santo sacerdote, no santo dos santos, só o sumo sacerdote de ano em ano podia servir lá. Só que agora, através do sacrifício eterno de Cristo, nós temos liberdade de entrar para dentro do santo dos santos e termos comunhão com Deus. O véu foi rasgado. Então Cristo é o superior, o ser superior. Jesus ou Cristo é o homem superior, porque Jesus é a sua parte humana e Cristo a sua parte divina. Então, como homem, ele é superior, e como Deus, ele também é superior. Só que no capítulo 11, ele trata a respeito da fé, quando diz que ora, sem fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê e espera. O que é fé? A palavra fé vem de um sentido de edifício forte, tá bom? A palavra fé vem do sentido de edifício forte. A palavra fé vem do radical hebraico emuná. Emuná significa um prédio, ou um prego martelado, ou algo que é fixado, algo forte. Por quê? Fé não é mantra. Eu vou te dar um exemplo. Eu quero uma coisa, eu quero que aconteça amanhã. Então eu fico o dia inteiro falando, amanhã vai acontecer, amanhã vai acontecer. Isso não é fé, isso é mantra de repetição. Aí chega amanhã, não acontece,
você fala, eu não tive fé, porque fé não é isso. Fé é coisa firme, coisa forte. Por isso que Cristo diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Não existe esse vocábulo errôneo que nós falamos, do tamanho do grão de mostarda. Na Bíblia não está assim, está como um grão de mostarda, porque o grão de mostarda é um grão muito sólido, um grão muito firme. Então Cristo diz que a fé tem que ser firme, como edifício firmado. É por isso que o mesmo diz, olha, existiam dois homens, um que ouviu as minhas palavras e a praticou, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse que ouviu e praticou, ele edificou sua casa sobre uma rocha, um edifício fortalecido, um solo forte. Passou chuva, vento, rio, tempestade, a casa permaneceu de pé. E outro edificou sobre a areia, veio a mesma chuva, o mesmo vento, a mesma tempestade, e ela caiu. Então fé é um edifício forte. O que é fé? Mesmo que o mundo inteiro diga não, se Deus me disse sim, eu me apego com firmeza em sua palavra, porque eu fico com o sim que Deus falou. Mesmo que o mundo caia ao redor, a minha fé permanece intacta e fortalecida em Deus. Isso aí é, de fato, o que é fé, tá bom? O apóstolo Tiago também escreve uma das suas cartas, e ele trata a respeito de fé, mas não só o sentido da fé, mas que a fé anda de mão dadas com as obras. Não dá para falar que tem fé e não praticar obras, e não dá para praticar obras sem fé, até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não tem como falar, olha, eu tenho fé para pregar e não pregar, eu tenho fé para orar e não orar, eu tenho fé para ir e não ir. Apenas serão obras mortas. Fé sem obras, e a fé tem que ter obras, tá bom? É um duplo sentido, são coisas que andam de mão dada. O apóstolo Pedro também escreve as suas cartas, entre elas duas que eram para ser só uma, mas também foram separadas. Na primeira carta, Pedro escreve a respeito do sofrimento da igreja perseverante, uma igreja que sofre, mas persevera. Pedro deixa claro que a vida com Deus não é uma vida de facilidade, mas sim de renúncia e sofrimento. Só que na segunda carta ele diz que o sofrimento produzido em cima da igreja produz para a mesma crescimento. A igreja cresce em épocas de sofrimento. O apóstolo João também escreve 3 cartas, além do livro do Apocalipse. Na sua primeira carta, ele diz que a natureza de Deus é a verdade. Deus não tem, Deus é a verdade, porque verdade é um de seus atributos. Deus, mesmo que queira, não pode mentir, nem compactuar com a mentira. Ele é a verdade, a sua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o apóstolo João está convidando o povo a andar na verdade, porque quem anda na verdade automaticamente segue e caminha aos passos de Jesus. Na sua segunda carta, ele diz a respeito do amor. Deus não contém amor, a sua essência é amor. Deus não dá amor, Deus é o próprio amor. Até porque amor não é sentimento, amor é decisão. Eu não sinto de amar, eu decido de amar. E por decisão, Cristo nasceu, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Então, Deus não tem amor, Deus é amor. E terceiro, ele diz que a verdade e o amor produz nos fiéis a palavra fidelidade, algo recíproco. O relacionamento com Deus tem que ser recíproco. Não tem como Deus te amar e você não amar a Deus. Deus te querer e você não querer a Deus. O Velho Testamento diz, achegai-vos a mim e eu chegarei a vós. E é verdade. Deus está com quem está com ele. Então o apóstolo João está convidando ao povo para uma vida fiel com Deus, de fidelidade. Ele te dá amor, ele te dá verdade e procura dos adoradores, dos seus servos, fidelidade, tá bom? A única carta que nós não trataremos é sobre o Apocalipse, porque o Apocalipse tem uma matéria só dele, tá bom? Chamado escatologia, estudo sobre os fins dos tempos, que é baseado dentro do livro de Apocalipse. Eu posso pontuar para os irmãos aqui só alguns pontos do Apocalipse, tá bom? Mas não posso me aprofundar porque é a última matéria da teologia, nosso curso, também sobre o livro de Apocalipse.
Se eu falasse agora, não teria sentido de falar lá no final. Então, os irmãos têm que segurar um pouquinho a ansiedade. Eu sei que é um assunto que todos nós amamos, eu também amo, mas nós temos que aprender um pouco mais a respeito do Novo Testamento, das coisas que se passaram, das coisas que se passam, para entender no final as coisas que vão vir. Os Apocalipse pode ser dividido entre testemunho pessoal de João, as 7 cartas à Ásia Menor, o arco da Ásia Menor, Filadélfia, Pérgamo, Tiatira, Éfeso, e por aí vai, Laodiceia, Sardes, Pérgamo, e por aí vai. O chamado de Deus para com João, para ver as visões do fim, e ali João vê as taças da ira, os selos, e por aí vai, vê a besta, vê a Babilônia se levantando, vê a batalha de Armagedon e por último vê a vitória da igreja. Só posso te pontuar que o livro de Apocalipse, eu não posso dizer aos irmãos, de fato, que existe o livro mais importante na Bíblia, até porque a Bíblia inteira é um livro importante. Só que Apocalipse é um dos livros que os cristãos mais têm que ler. É o único livro da Bíblia que diz que se você lê-lo, você será bem-aventurado ou muito feliz. E por que nós temos tanto medo? Não só porque fala do fim, mas também um peso espiritual, porque em Apocalipse é revelado o nosso destino final e também o destino final de Satanás e seus demônios, que é no lago de enxofre, no lago de fogo que queima e não se apaga. Então, por isso, o diabo quer que você não leia Apocalipse, não se aprofunde, mas através de Deus, do seu Espírito, nós iremos em breve se aprofundar aí neste livro. E assim acaba o primeiro módulo, tá bom? Do nosso curso, primeiro módulo chamado Bibliologia. Bibliologia nada mais é uma matéria para te inteirar. Por isso que a matéria é muito longa, existem várias aulas para te inteirar, te dar um panorama da Bíblia no todo, tá bom? Porque não tem como estudar sobre teontologia, que é a natureza de Deus, ou antropologia, que é a natureza do homem e da criação, se não estudarmos sobre a Bíblia primeiro. Então, por isso que essa matéria é o pontapé de tudo. É um pouco mais longa, um pouco mais, não é, vou dizer chata, mas exaustiva, porque tem muito conteúdo, muita carta, explicação e por aí vai. Mas assim acaba esse conteúdo. Em breve começaremos uma nova matéria. Acabando de assistir essa aula, você vai receber um link, um PDF com uma prova avaliativa. Que você tenha uma boa sorte, que você tenha uma boa aula. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.